Muito bem, acredito que já estamos prontos para começar. Vejo que alguns estão se movendo de sala. Assim que nós vamos nos enfocar nessa apresentação tão importante que temos preparada. Estou muito contente de ser o apresentador e facilitador dessa discussão sobre fabricação local. Eu sou o chefe de tecnologia e inovação e muitas interações com a indústria, desde a perspectiva estratégica, onde a localização é o ponto nos focamos. Temos experiência na região de Lacro, com a OPS liderando. Temos 2 oradores no dia de hoje. Nico Vandael, do Centro de Investigação de Acesso aos Medicamentos. E temos a Murat Özlük, da OPS, que vai estar compartilhando conosco suas experiências em fabricação local. E não vai falar dessas barreiras financeiras. E quando vamos à apresentação de Nico, não vai falar de sustentabilidade e igualdade. E modelo de desenvolvimento para essas duas perspectivas. Agora, primeiro vamos dar a palavra a Murat e logo a Nico, e vamos estar facilitando uma sessão de perguntas e respostas. Murat. Boa tarde, colegas, e obrigado por aceitar na sessão de hoje. Esse é um tema muito popular nestes dias, a produção local de vacinas, e especialmente quando a pandemia do Covid-19 iniciou estas práticas. Mas como podemos sustentar? Espero não estar repetindo o que tenho escutado antes nessa apresentação sobre como começou a produção, e vamos falar dessas falhas e as complexidades e os problemas e também das coisas mais comuns esquecidas. Minha apresentação é sobre a eliminação de barreiras financeiras. Mas eu vou falar mais dessas barreiras gerais e falhas que evitam que a produção local se dê em países com recursos limitados. Minha mensagem-chave, se pudesse me focar em uma mensagem-chave, é sobre sustentabilidade financeira de fabricação local. Se baseia aproximadamente em confiança, precisão e sustentabilidade da demanda dos programas de imunização nacional. Se não pode vender seu produto, então a fabricação local não é sustentável. Como vamos assegurar confiabilidade com o programa de imunização nacional? Muitos dos nossos colegas não conhecem quais são esses fundos recebidos pela OPS. Basicamente, começou em 1979 e começou com o programa de EPI Latinoamérica. Atualmente trabalha em 41 países de Latinoamérica, incluindo o Caribe. 95% das compras são financiadas por recursos domésticos. Quer dizer que 5% dessas compras são apoiadas por Gavi ou outros doadores, mas 95% é autofinanciado. E se tem utilizado ao redor de 900 milhões a 1 milhão. Esse apoio financeiro que chamamos linha de crédito está chegando a 270 milhões à disponibilidade dos países para que comprem as vacinas sem interesse, sem juros.
it is all about member state solidarity, and then there are other principles about the operations, and then financial sustainability and equity. I don't want to spend too much on this slide, and just want to tell, as we all know. Quero entrar mais nessa discussão e, como todos sabemos, nós chamamos o programa de imunização expandido. O gasto de programas de imunização. Os programas de humanização que foram desenhadas não são suficientes para cobrir todas as novas vacinas, todas as demais prioridades. Com os programas de humanização, se estendeu também parte desse financiamento. Aqui tem um catálogo de 2003 que vocês podem ver que tem 4 produtos básicos. Em geral, 18 no catálogo, 4 produtos básicos. E o custo de imunizar a uma criança desde então era $13. Agora temos 3 produtos no esquema, mais de 78 produtos em total, que formam parte desse catálogo. E agora o custo por criança é mais de $100. Vaccine Independence Initiative, VII. Nosso módulo e o módulo da Unicef e as compras de Gavi segue a dinâmica, mas quais são os problemas de uma dinâmica pobre de compra? Os países necessitam apoio técnico para a prevenção. A sustentabilidade financeira, como ajudar os países com orçamento e etc. Às vezes, a região ou a nível global pode sustentar a fabricação local. Se no recurso é difícil para a fabricação local tenha sustentabilidade financeira. Na OPS se tem dado organicamente em conexão com o desenvolvimento de programas de humanização. Unicef está cobrindo outras regiões e Gavi é o maior contribuinte às compras de alguns países. Isso é muito difícil em outros países e em outras regiões. Se falamos de uma chuva de dificuldades sobre essa parte estándar dos países, alguns países seguem um ano de calendário para suas compras de vacina. Alguns fazem as compras em junho. Primeiro deve fazer uma predição e depois humanizar as compras, que essas vacinas sejam compradas de forma padrão. Em algumas regiões e alguns países têm seus próprios mecanismos, não tem que depender da OMS. E cria problemas em compras. Políticas de preço é outra linha importante, porque quando mostra esses membros, não importa o nível de orçamento. O ministro de saúde não deveria ter que pagar mais que o país vizinho. A explicação do nível de ingresso não deve importar. Assim que tem que ter um mecanismo para os preços de vacina para esses Estados membros. Lower price to any country at any point as well. Pela concorrência pode oferecer preços baixos a qualquer país. Depois de tudo, qualquer fabricante, qualquer módulo que segue deve ser ágil, autossustentável e devem ter um caso de negócios sólidos. Em termos de
dependência na região da OPS. Desafortunadamente, durante a pandemia, todos esses ingressos desse programa de humanização de países se perderam. Temos publicado artigos para ver o número do setor de saúde e foi muito bem. Novamente, como criamos essa demanda? Melhorando uma rotina sustentável de demanda. Primeiro que nada, os programas de humanização nacional se tem que focar nessa recuperação e tem que tomar decisões à base de evidências para tomar essa compra de vacinas. Também tem que respeitar as linhas de tempo de fundos da OPS e tem que manter essas linhas de crédito ao dia para seguir com as compras de maneira sustentável. Se não fazem esses pagamentos, não poderão ser mais compras. E, finalmente, ser financeiramente sustentável nos programas de compra internacional, assim que tem que se enfocar em vacinas acessíveis para melhorar a melhoria desse acesso. É importante para nós coordenar para possivelmente tomar. Quando vemos o programa global, que é muito importante, quando nós temos a cooperação da OPS com o Unicef, qualquer outra região, também nós temos umas alianças muito mais fortalecidas globalmente. Se lembre essa mensagem-chave: sustentar sobre produção local, é poder ajudar os programas de rotina que temos de imunização. Muito obrigado. Thank you, Murat. Muito obrigado, Murat. E agora vamos passar a palavra a Nico. Obrigado, Thomas, por me apresentar. Eu sou da academia, assim que advertidos. Vamos falar um pouco da fabricação local. E vamos ver como é necessário, mas tão pouco suficiente. Já escutaram alguns pontos financeiros e de mercado, onde para ter sucesso, outro ponto que eu quero conversar é na modelagem. Acredito que são decisões muito complexas que tem um modelo correto. Isso sempre vai poder apoiar suas decisões. Também por isso que utilizamos esse término de ecossistemas. Portanto, toda essa parte de manufatura do ecossistema, temos que nos assegurar que todas as impressões e os esforços que temos na manufatura local sejam incluídos. Sabemos que, ao final, nosso objetivo é imunizar as pessoas. Essa é a minha equipe, somente para dizer que, quando queríamos estudar essas empresas manufatureiras da cadeia, tivemos que ter essa equipe. Aqui temos doutores, temos farmacêuticos e temos até um filósofo. E por que um filósofo? Porque no Covid sofremos muitos em tema de integrar na nossa modelagem, um tema de equidade, é entendível. Mas como quantifica que nós necessitamos muita discussão e pensamentos, por isso metemos um filósofo. Assim que ainda estamos trabalhando nisso, para saber como podemos traduzir nos nossos modelos. Aqui está o nosso portfólio. Não vou ler isso. Isso é algo que vocês podem fazer só, enquanto vocês me escutam. Mas aqui tem muitas das coisas que nós fazemos e tem que ver com vacinação e imunização. Quando nós vemos imunização, nós também, essas outras doenças que têm sido esquecidas, e nós temos como poder empurrar esse desenvolvimento. No entanto, nós também estamos trabalhando com antivirais e outros importantes elementos. Por que eu digo isso? Porque a modelagem de vacina é difícil de incluir na manufatura
adicional a todas as outras coisas onde tem uma estimativa tão alta como HIV, como é importante dizer isso, porque é ainda mais complexo do que pensamos. Também antes do Covid, nós temos as doenças tropicais esquecidas. E quando nós temos de como nós podemos dizer a todas as pessoas na universidade, deixa os lápis, vamos trabalhar em Covid, porque agora necessitamos curar as pessoas através da vacina. No princípio não tinha vacinas, tínhamos planos, e agora estamos criando modelagem de Covid com dados fictícios e apenas chegam esses dados aos manufatureiros, aí podemos desenvolver essas vacinas. Acredito que Covid-19 nos tirou muitos fins de semana, todos os científicos e todos os que estamos nesse ramo, mas nós trabalhamos para a COVAX, que era um manufatureiro que estava consciente, e fizemos um trabalho com eles. Se sua casa está queimando e todo mundo leva um copo d'água, não está mal que alguém fique atrás e diga, sabe o quê? A próxima vez, em vez de levar um copo d'água, não tem outra maneira de fazer isso melhor? Ou como extinguir esse fogo? Aí onde nós decidimos algo parecido nessa meta e nós fizemos algo, mas para reparar a pandemia, assim que nós não ficamos atrás e ver como conseguir ajeitar o tema da inigualdade dentro das empresas manufatureiras locais e conhecer o trabalho no Covid, e nós esperamos também que tenha a contribuição dos nossos modelos nos ambientes sul-americanos e da UPS. Aqui são diferentes modelos que podemos ver que são parte desse mundo dinâmico de doenças, são mais dinâmicas, as políticas são mais dinâmicas, e todos esses modelos têm que ser adaptados continuamente. Isso não é tão fácil, porque essa imunização, nós estamos falando de décadas de trabalho, onde nós temos que poder evoluir, e nós temos aqui embaixo para o projetos europeus. Se você em Google, você vai encontrar muita informação ao redor desse nosso foco. Eu tratei de convencer vocês de que o tema de manufatura é a parte do ecossistema. Pode ver à esquerda, vão ter uma imagem mais esclarecida do comportamento humano. Não está tão longe quando nós falamos do tema de manufatura. É bastante técnico, mas afinal as pessoas decidem. Por isso nós temos que financiar decisões, nós temos que tema de vacinação, tudo isso se trata de humanos. Assim que tem que incluir o tema humano dentro do modelo, o custo de administração. Por isso, o comportamento humano tem que estar baseado e ter uma tendência a dar essa conveniência, a conformação e tantas coisas que tem que ser parte de nossos modelos. Na parte direita, vamos poder ver 5 passos. E como esse foco é um pouco mais longo, não vou dar todo detalhe porque estou premiado de tempo. No entanto, podem modelar a primeira. Tem que falar com todas as partes interessadas para poder que ainda assim com Covid falamos com os antivacinas, para perguntar por que vocês dizem isso. Queremos entender de onde vem essa informação. É um elemento muito difícil. A parte da manufatura é parte de tudo. E tem esse problema que também tem de dúvida dos trabalhadores de saúde, porque eles têm uma método multiplicadora. Isso é algo importante que posso compartilhar tantas experiências que pode dizer aos pacientes. Foi uma experiência bastante difícil. Quando nós estamos fazendo esse modelo, nós temos um modelo base e nós voltamos às partes interessadas para poder, em algumas partes interessadas são chaves para este cenário. Estamos falando de 20, 40 anos mais adiante, com diferentes cenários. Nós não podemos construir todas essas decisões de hoje em dia, que temos que pensar qual é o melhor plano. E citamos o plano da BCE à medida que vamos avançando com o nosso foco. Agora, nesta outra imagem, podem ver o tema de vacinação. E tem que ver com HIV, estamos falando de imunização e como protege seu filho de que não passe ou possa contrair HIV. Tem algumas alertas que nós temos que ter dentro dos nossos trabalhos, que nos podem ajudar de que temos que colocar ao dia ou preparar-nos para uma vacina antes que tenha uma declaração da pandemia ou uma epidemia. É muito fácil colocar no contrato, mas temos que materializar. Assim que essa é a preocupação de todo mundo. É a preocupação das pessoas,
da empresa manufatureira, do governo. Assim, o que podemos fazer para modelar? Nós podemos oferecer a todas as partes interessadas, se podem ver se é viável falar com desse 10. Por quê? Qual é a raiz disso? Qual a capacidade, a condição de início, o que, o pessoal, o que? Para poder entender. Assim que nós ajudamos, nós sempre encontramos a solução e a resposta a muitas dessas coisas em Sudáfrica. Nós temos um colaborador que se chama Pat. Eles são minha contraparte de Pat, não está nessa reunião, no entanto, nós estamos colaborando bastante com eles nesse ponto. Isso foi muito importante porque nós fazemos modelagem de manufatura nas condições necessárias que necessitamos para uma condição subsequente para poder trabalhar com Char. E como é um provedor pronto para o mercado. Tem duas coisas disto. Satisfied, we reversed in fact the priority of Nós revertimos a prioridade de como nós, no primeiro uso, na União Africana, nós necessitamos que tenha essa empresa manufatura do tema do brote, da pandemia. Isso eu entendo, todo mundo quer isso, todo mundo quer isso. Mas não pode dormir pensando nisso. Ao término longo, também é melhor revertir, vamos trabalhar nessa rotina, vamos trabalhar nesse brote, depois, nesse surto, e depois ser sustentável, como tendo discutível a longo prazo, para que isso possa crescer, para que os governos, para confiar, e isso possa durar nesse momento, se não todos os anos por vir. A outra lista tem a visão 2040, era a visão de todos os patógenos, assim que nós tratamos de ver qual era o caminho. Em 2022, em 2018, agora temos 5, e agora temos várias partes interessadas. Nós queremos que 5 vacinas vão estar disponíveis, se estamos disponíveis na terra africana. E esses modelos estão muito mais elaborados agora. Para informação, para o retiro de patógenos, fizemos análises, modelamos os 22 patógenos e quais eram as instalações manufatureiras que têm 60% das vacinas produzidas em 2040 em terra africana, e nós necessitamos pessoas com experiência, 12 mil pessoas com experiência, simplesmente para poder manejar isso. Isso somente estamos falando de linha de apoio, nem sequer os postos de gerência, assim que condições temos que nos adequar, são muitas coisas da consideração e também temos diferentes demoras que pode ter dentro das entidades reguladoras. Isso eu já discuti e agora vou mostrar alguns trabalhos que nós fazemos em Alemanha, porque outra ideia que nós queremos lançar é que a manufatura regional seja importante, mas se essa região tem diferentes noções e não pode fazer tudo em uma só nação, quem vai ser primeiro? E eu acredito que nós temos visto em Europa muito mais lento que um país individual e África muito mais lento que outro país individual. Então, quando temos um país que tem muito mais potência, vamos dizer que eles têm mais alcance nessa área, vamos dar oportunidade a esse país para que os demais possam se beneficiar de todos os aprendizados. E esta não é uma mensagem necessariamente que um sindicato quer escutar. Mas, no entanto, nós temos essa união para levar um guarda-chuva para as diferentes instâncias que vai haver nesta união. Também nós temos tido diferentes campos de ação dentro da Alemanha, como estamos fazendo a preparação, e temos essa visão que temos aos 100 dias, que eu falei anteriormente, e temos também o foco no sistema. E esse ponto nós queremos chegar à manufatura, sim. Mas tudo ao redor da manufatura tem que encaixar perfeitamente. Uma das coisas que não estão ficando por fora é isso. E isso, agora, quero falar do ponto de administração. Isso se falou muito nesses últimos dias. E modela 3 fluxos de maneira muito física. Vocês necessitam vacinar, necessita a população, necessita a força de trabalho, distribuição da vacina, vocês necessitam suministro, a seringa, mas vamos dizer que tudo é um fluxo de material que vocês necessitam, simplesmente para fazer os cálculos, então a probabilidade de 95% que cada fluxo seja aproveitado, 95% de disponibilidade dessa vacina, e também temos diferentes pessoas aí que estão como força de trabalho
agora vão ver imediatamente que essa combinação de fluxo é tão importante nessa modelagem, porque nós como podemos enfrentar essa imunização das vacinas. Assim que esses fluxos é o coração do nosso sistema. Isso leva um pouco de tempo falar de cada uma dessas causas. E veja com vocês no ponto de vacinação, ver também o bem-estar da população, também o plano de imunização nacional, e tudo isso joga um papel em conjunto. Se algo não vai mal, vocês vão ver que o ponto da vacinação vai sofrer. Também vê o lado onde nós temos algum tipo de surto, do lado direito, no diagrama. Por exemplo, quando tivemos sarampo, e teve um surto, as pessoas diziam, as cadeias de suministro estão aí, porque o sarampo está saindo. Isso significa que nós temos que entender o sistema completo. Isso não é um problema da cadeia de fornecimento, é um problema de comunicação, e entender os modelos para entender de que já não consideravam que o sarampo era a vacina que já necessitava. Já tive vacinado há 70, eu não aceitava o booster. Mas também tem que revisar esses modelos para poder fazer correções necessárias. Também essa é uma imagem ampliada disto. Tem alguns planos aqui de emergência para imunização e é um balanço. Se vemos um brote da direita, se nós queremos ver um plano de imunização um pouco para a esquerda. Uma das coisas que pode modelar aqui e que nós experimentamos altamente no tempo do Covid é que muitas forças de trabalho seriam despejadas para a Covid, que a imunização poder corrigir isso. Aqui tem diferentes modelos. E temos dois pontos importantes. Nós modelamos todos de maneira diferente. Nós estamos escutando análise para partes interessadas e trabalho participativo. E esse modelo, um pouco que nós fazemos, tratamos de indicar isto nos sistemas. Muitos de vocês estão utilizando isso. E uma vez que tenha, de uma maneira muito estruturada, podemos compartilhar um modelo matemático. Esse pode ser muito interessante porque isto permite ver quais são as curvas da rede de manufatura, e não posso dizer quais seriam. Quando vê a vermelha, é o tempo de Covid, são as doses que saíram por essa rede. Isso pode ser um só provedor ou pode ser uma combinação, mas a rede usa entregando uma quantidade de doses por mês. Quando vê em zero, temos as primeiras doses que estão entregando, e quando vê essa curva em vermelho, significa que todo esse ambiente de manufatura está estático. Qual um bom exemplo aqui que essa curva vermelha está sendo utilizada para fabricantes, para que pudesse compartilhar com o governo, que pode comprometer, e para que o governo possa saber, ok, esses são os planos e a campanha de vacinação. E na parte azul, essa está direcionada a um plano de todos os pontos que estavam contaminados, pessoas estavam contagiadas, infectadas por Covid, e muitas quantidades de pessoas têm que ficar em casa e podiam ver todo esse impacto. Isso era Covid, então dados tão longos por tanto tempo, podemos ampliar esse período em específico. Aqui também, aqui embaixo, onde nós vamos ver, tem doenças tropicais esquecidas, e aqui no final um pouco mais difícil de ler, mas isso se trata de dois povos em Luanda, onde se lhe deu essa visibilidade e estão indo muito bem desde o ponto de vista de manufatura e cadeia de fornecimento. Até aqui a minha apresentação. Desculpem que eu tenha falado tão rápido, eu gosto sempre de fazer maratona, então eu acho que por isso que eu falei rápido. Tomara que vocês tenham alguma pergunta ou comentário. Muito obrigado. Obrigado, Nico. Foram coisas complexas que você quis fazer um resumo, e é bom ver essa parte acadêmica em alguns dos processos que de forma coletiva vocês chegaram como parte de uma resposta. É importante ver como isso pode ser usado desde o ponto de vista de modelo e em diferentes situações. Isso ficou claro
foi muito esclarecedor, e da Unicef, por exemplo, eu me relaciono muito bem com sua mensagem chave de ter certeza que esteja tudo sustentável e financiamento sustentável e condições para poder adiantar a produção. Ou para estabelecer com as fábricas. Eu tenho algumas perguntas com isso. Antes de moderar as perguntas dentro do público, tem algumas perguntas? Eu já vejo que temos algumas mãos. Por favor, procedam. Nico, foi muito interessante. Quais são os antígenos que você falou que eram beneficiosos para serem produzidos no período africano? E eu gostaria de saber também que tão rápido vocês acham ter uma capacidade local num país de primeira linha, por exemplo, na região da África. A gente tem falado disso, mas eu lembro meus tempos de jovem, quando a gente tinha menos fabricantes e os preços altos, algumas pessoas estão tentando de fazer uma estimativa dos valores das despesas, mas isso é a maximização dos ganhos. Devemos ver o custo desse desenvolvimento, seria muito útil. Vou pegar duas perguntas e logo vocês respondem, tá? Para poder... Eu sou o Tarkan, do Ministério da Saúde. Eu gostaria de compartilhar minha ideia com vocês. Todos nós precisamos conhecer a capacidade de fabricação dos produtos em casos de pandemia ou surtos. Tem vocês alguma base de dados central onde a gente pode conhecer quantos fabricantes existem no mundo e qual é sua capacidade e as suas tecnologias? Existem esses dados ou conhecimentos? Porque a maioria das vacinas não estão na listagem de vacinas qualificadas da OMS. Nico, você gostaria de responder? Bom, na África, há regiões que já têm algumas questões em processo. E por que começar um processo novo se você já tem um processo demonstrado? Porque a experiência é importante. Existe uma confiança do governo. Se você tem campos ecológicos, campos verdes, existe uma curva de aprendizado. Você não pode fazer uma concorrência com uma pessoa que tem 30 anos de experiência no negócio e conhece todos os segredos. Então, ao princípio, você deve trabalhar muito bem com os que já têm uma ideia no mercado. Precisa, então, você precisa ser... Temos áreas na África, você precisa ser competitivo. Temos áreas na África onde é muito importante conhecer a diferença de produtos de drogas e substâncias de drogas, que é complicado, e você precisa cuidar, você precisa ter muito cuidado com isso, e você precisa talvez subcontratar o seu processo de fabricação. Talvez você possa ter todos os materiais. Durante o tempo da Covid, a gente trabalhou fortemente e o mundo completo esteve experimentando a falta de várias coisas. É isso que a gente está fazendo.
Nós temos 5 vacinas que a gente acha que poderiam ser viáveis, mas desde a perspectiva de mercado, os volumes críticos que são produzidos precisam ser maiores que as necessidades de um país e precisa colaborar para absorver isso. A gente tentou em alguns casos, mas a gente não teve sucesso e a gente não poderia experimentar outro fracasso. Obrigado. 2 perguntas mais. Eu gostei muito da sua apresentação. Você pode falar um pouquinho mais dos resultados em Ruanda? Nós estamos começando a ver muitas pesquisas de sarampo em África e os sistemas funcionais EPI poderiam ajudar com as equipes e as cadeias de fornecimento. Isso levanta muitas perguntas com relação da fragmentação da cadeia de fornecimento. E a segunda pergunta, com a sua relacionamento com a União Africana, seria possível que vocês convençam que pensem novamente no foco de fabricar, porque tem muito dinheiro para fabricar as vacinas, mas a gente percebeu que são os importadores mais importantes de equipo pré-qualificado, mas eles não são exportadores. Nem tem seringas, por que a gente não faz com questões menos complicadas antes de fazer coisas mais complicadas? Seria melhor começar com questões simples? 2 questões importantes dos resultados em Ruanda com relação ao sarampo. O primeiro, uma comunidade, um grupo, pensou que uma só dose era suficiente e eles não foram colocar a segunda dose. Então, aí existe um tema de comunicação. E logo saiu o surto de sarampo em outra vila, teve outra situação, porque sim existia comunicação, mas tinha muita migração, entrada e saída nessa área urbana. Então, nesse ambiente foi a causa raiz. A gente procurou, e logo a gente achou, então, o motivo que impactou tudo, mas isso foi muito localizado, muito específico em essas 2 vilas. E nas outras, em esses 2 lugares, esse foi o motivo principal. Com a União Africana e a produção de produtos simples, pode ser que a gente tenha uma saída sim, mas se você quer depender das vacinas, então é vacina que você precisa produzir. Lembre-se que se precisam dos materiais para poder criar uma vacina, e a listagem é muito comprida, pelo menos 20 pontos que vocês vão precisar, e foram críticas e difíceis de serem produzidas na época da Covid. Se você pode fazer isso de forma local, vai funcionar direito. Essas instalações podem produzir não somente vacinas, mas podem fazer outros produtos médicos, que nem seringa e outros. Eu gostaria de complementar o seu comentário com relação às questões um pouco mais simples. Eu acho que a análise aqui é que se a gente tem uma emergência e temos muitos movimentos na mesma direção, essa situação se torna uma emergência para poder resolver os problemas das áreas mais difíceis. E as operações do dia a dia de produção local tem que ser sustentável. E
deve dar também trabalho. Então, a produção de vacinas a gente sabe que é difícil, e não estou falando para a gente não fazer. Claro que não. A gente precisa ter um avanço com a União Africana. No entanto, quando a gente fala de áreas de imunização, seringas, por exemplo, é uma mercancia crítica associada com a cadeia de fornecimento. E temos muito bons exemplos, temos a Quênia, e falamos de Ruanda também, que está produzindo os artigos pré-qualificados. A gente pode ver a adoção de caixas térmicas e poderia ser um pouco mais fácil em alguns dos modelos. E aqui onde que a gente pode ver desde o ponto de vista da academia, a velocidade do modelo, o que está catalisando essas ações, se as emergências não estão sendo feitas, não estão se dando. Isso daqui é muito interessante para mim, como moderador, saber o que estaria catalisando isso. Temos outra pergunta? Boa apresentação. Uma rápida pergunta eu vou fazer. Quando vocês veem a parte da sustentabilidade financeira, esse tem sido o problema na última década, porque há 5 anos a OPS sempre perguntava quais são os mecanismos para resolver. Existe algum apoio financeiro para esses modelos que funcionam ou não? E o que acontece com a Unicef? Às vezes confunde, é confuso, porque às vezes a concorrência vê onde estão os países no status financeiro. Eles sabem quais são os países de baixa e meia renda, e por isso que eles podem fazer as concorrências com os valores. A minha outra pergunta seria: é que nem o contexto da pandemia. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento e todas as aprovações que a gente recebe dos nossos parceiros, tem alguém que tem recebido a aprovação para iniciar a produção na África de forma local? Quando a gente vê as despesas de produção e as vacinas, os valores têm aumentado muito. E a vacina do sarampo, que subiu mais 4%. Qual seria o valor de mercado dos fabricantes de vacinas de forma global? Morad, essa é para você. A situação nos países, talvez, é mais de 15 anos. Por exemplo, em outras regiões, quando você tem renda média, você está sofrendo. A gente tem uma decisão essa tarde onde a gente precisava ver os temas fiscais. E em alguns países estão sacrificando com outros temas. E
aí é onde a África está pior. Eles não podem nem chegar aos custos dos equipamentos, porque são muito caros. Se vocês veem a Unicef, a gente sabe, eu fazia parte, e quando todos os países de renda média estavam sofrendo, a gente precisava pensar em que se cheguem aos custos. Esse tema de países de renda média é crônica, a gente poderia ter até uma bancarrota e inclusive vários lugares poderiam ir à falência. Então, basicamente, todos os países de renda média talvez não poderiam pagar novas vacinas. E isso é uma fraqueza que existe, porque não podem. Então, tem uma linha de crédito e a gente pode ter um registro da rendição de contas, que nem um banco. Mas a decisão do futuro aqui não é não é muito otimista. Então, a gente vê o suministro, que são públicos, do fornecimento, as vacinas, a gente fez uma pesquisa que precisam de apoio do governo, alguns que não está integrado, o desenvolvimento, o marketing, isso também não é considerado. Como a gente está ficando sem tempo, Nico, você poderia rapidamente responder as perguntas? Se você lembra o meu mapa, eu acho que é um elemento muito importante, porque vocês passam pelo tema de manufatura deve estar localmente, o sucesso deve ser o número 1, e porque tem sucesso? Porque sempre está sendo adaptado no que pode ser feito na situação local, e isso traz um elemento grande de sustentabilidade. A gente tem um hobby também de investigação e desenvolvimento, onde as pessoas podem aprender sobre esses temas, e quando você tem isso, a doutores, farmacêuticos, filósofos, então você depois, após um ponto, você pode ter uma abrangência alta. Nos lugares no mundo que as coisas estão tendo sucesso, é porque a gente tem um hub, onde a gente tem uma mistura de tudo isso acontecendo, a gente tem pesquisa e deve ser adaptado desde o ponto de vista que mencionou da economia, há um ponto também interessante do trabalho, o trabalho, a profissão, sindicatos. A gente tem 3 estados, não pode desenvolver alguma coisa tem que ser individual, vocês devem você faz manufatura, outro distribuição, e aí vocês podem atacar todos os pontos. Quando a gente fala da viabilidade econômica, devemos considerar que alguns países com uma pallet podem vacinar todo o país. É possível, mas devemos ver a viabilidade em temas de produção. Muito bem, muito obrigado, Marak, Nico, excelente apresentações, obrigada pela atenção de todos, muito obrigado a todos.